Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa temporada, o podcast Gente para Negócios, um podcast que fala com você que está aí no mundo corporativo, no mundo do trabalho, que é um empreendedor, que está numa posição de liderança ou que está se desafiando, seja qual seja a natureza do seu trabalho, para que você ouça grandes histórias e tente aplicá-las da melhor forma possível. Eu quero agradecer Thiago Santos, que está aqui nos bastidores. Hoje teve uma chuva torrencial aqui, mas o céu já está clareando e tudo está funcionando na mais perfeita ordem. E tenho o privilégio de estar aqui com uma pessoa que vem contar uma história incrível para nós. Lilian Viana. Ela é head da divisão da Laurenti. Para quem não conhece, a Laurenti é responsável, sabe quando você vê aquelas megas obras acontecendo no Brasil ou fora, pelo país todo, até continental, você precisa levantar aquela peça enorme, pesada e até 300 toneladas, não é mesmo, Lilian? Isso. Então, para isso precisa de guindastes, né? Precisa de treliçado, certo? E até plataformas elevatórias. Acertei, né? Falei direitinho dessa vez, Lilian? Olha, pessoal, eu precisei cortar umas 3, 4 vezes para falar essa complexidade onde a Lilian opera. Mas, Lilian, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de você estar aqui. E a gente vai falar com a Lilian sobre liderança feminina. Vocês imaginam uma mulher operando num ambiente desse que é, por natureza, extremamente roots, né, Lilian? É extremamente masculino, não é verdade? Eu não quero dar spoiler aqui, mas você imagina o que vai sair. Mas vamos lá, Lilian, para começar, quem que é Lilian na visão de Lilian? Quem é o CPF que está aqui na nossa frente? Nossa, obrigada, Rogério, por essa oportunidade de participar desse podcast, né? Muito interessante, que fala com gente da gente, tem essa comunicação muito mais clara, né? Muito mais acessível. Adorei, obrigado pelo convite, me sinto aí privilegiado. Quem é a Lilian? A Lilian é uma mãe apaixonada por 2 princesas, né? Casada há 10 anos, amo cozinhar, amo. E sou apaixonada pela minha profissão, né? Sou engenheira, né? Tenho outras formações, sou apaixonada pelo que eu faço. E amo falar com pessoas, lidar com pessoas, cuidar das pessoas, cuidar das minhas filhas, amo também minha versão de ser mãe, né? E é a Lilian da forma real, né? A Lilian, de fato, aqui como eu sou no meu dia a dia, como eu lido com as minhas coisas. Vim, né, de São Paulo, sou oriunda de uma família muito simples, comecei lá atrás, né? Às vezes as pessoas perguntam, nossa, Lilian, como que você entrou no mercado tão... Como é que você veio parar aqui? Como você veio parar aqui? Exato, né? Conta aí, de onde você veio, mulher? Como é que foi essa história? E aí eles me veem assim, como assim, né? Eu falei, não, calma, a gente tem uma explicação. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Muito cedo. Quando você era criança, você brincava com guindaste? É isso? Meu melhor amigo sempre foi meu irmão. Tá aí, né? Pipa, peão, né? Carrinho não tem muita recordação, mas bicicleta junto, cair na rua junto, né? Eu e meu irmão, nós temos uma diferença de 1 ano e pouquinho ali juntos, então foi uma infância bem diferente, vamos dizer assim. E daí eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Eu comecei a estudar inglês muito cedo, porque eu pedi pro meu pai que eu queria atuar na área de turismo. E aí eu comecei com 13 anos. Aí com 14 para 15 anos, meu irmão me colocou em alguns eventos ali para ser recepcionista em inglês. Eu me achava que eu podia ajudar ali de alguma forma. E ali foi, né? A escola entendeu que eu tinha um potencial, me deu um curso de professores de forma gratuita, porque isso era pago, eu não tinha condição na época. E comecei a fazer esse curso. Com 16 anos, quase 17 anos, eu comecei na Skill, como professora de inglês. E o que é interessante, né? Foi uma carreira, foi um negócio bem inusitado, porque eu levantei, fiz o curso de training para teachers lá na escola que eu fazia, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha de 15 para 16. Com 16 anos virou professora de inglês, é isso? Isso. E meu primeiro chefe até hoje é meu amigo. Ele sabe que eu estou falando dele. Quem é? É o Gerson, excepcional, hoje é diretor de RH, uma pessoa muito querida, inclusive.
E aí, eu falei para minha mãe um dia, eu falei, olha, eu vou distribuir meu currículo de professora de inglês, porque eu já passei no colégio, na escola, o professor me deu um super feedback positivo, estou me sentindo confiante, eu vou lá. Minha mãe falou, como assim? Eu falei, não, eu vou. E aí, distribuí meu currículo, uma semana depois, esse que me chamou, uma semana depois fizeram os testes, sou eu lá como professora de inglês, uma experiência fantástica, O mais fantástica. jovem da sala tinha 30 anos. Jovens, vários desafios, tá? Acho que isso é outro podcast, porque... E o respeito, né, o Rogério? Cada um tem a sua cultura. Às vezes as pessoas... E aí eu tô falando de... Veja, eu tinha 16 anos, então vamos fazer contas, né? Mas eu tô falando aí de pelo menos 20 anos atrás, né? Tô com 38, né? Tô falando ali de 15, quer dizer, 18 anos ali. As pessoas, elas tinham uma ideia que ela ia chegar ali, ia ter uma professora, talvez um pouco mais madura, né? E eu tive vários desafios que me fizeram crescer demais, demais, demais. Ao longo da minha carreira, amigos, alunos que não acreditavam no meu potencial, eu pedi uma oportunidade de provar e que depois viraram amigos pessoais, né? Que quando eu mudava de semestre, não era mais eu como professor, ia na coordenação perguntar por que não era mais a Lília, mas foi um processo, né? Um processo de conquista, um processo de entrega. E para mim foi super interessante. Eu fiquei ali na Skill durante 7 anos. E foi uma experiência enriquecedora. Para mim, foi maravilhoso. E quando eu comecei a fazer administração de empresas com 18 anos, com 19 anos, quase 20 anos, falei, poxa, preciso estagiar. E aí fui procurar estágio. Né? E aí você abandonou como professora ou continuou em paralelo? Continuei no sábado, porque eu precisava pagar minha faculdade. Né? De alguma forma, meu pai me ajudava, meu pai é taxista, me ajudava, mas eu precisava pagar minha faculdade. E aí eu comecei a fazer estágios, né? E aí eu lembro que eu passei numa multinacional muito interessante, fica aqui inclusive na Berrine. E, em paralelo, eu entrei na maior empresa de equipamentos da América Latina, né, que é a Locar. E eu comecei o processo de trainee por lá e etc. E quando eu entrei lá pela primeira vez, sabe aquele choque, assim, que você vê aquelas máquinas gigantes passando no pátio e fazendo o processo seletivo inteiro, e eu olhava para aquilo e falava, nossa, que negócio interessante, o que é isso, né? Se ele me fosse uma 500 toneladas do meu lado, eu falei, nossa, mas o que é isso? Que tamanho? Eu fiquei, assim, vislumbrada. E aí acabou que eu passei na multinacional, liguei para a diretoria dessa empresa que eu estava passando de equipamentos, falei assim, olha, obrigado, não dá, não, como assim? Não, volta aqui, vamos fazer uma entrevista hoje. Eu falei, não, mas eu já passei, não, voltei lá e me apaixonei. E aí acabei decidindo pela Locar na época, né? E para mim foi fantástico, assim. A experiência foi fantástica e eu pude participar durante um ano ali do projeto de todas as fases da companhia. Então eu ficava um pouquinho em manutenção, né, um período em manutenção, tinha que apresentar um projeto daquela área. Ficava um pouco ali em operação, tinha que apresentar um projeto daquela área. Também deu uma visão muito holística do negócio e, ao mesmo tempo, não digo profunda, porque eu era muito... Né, veja, eu tinha 20 e poucos anos, né, meu primeiro contato com essa área, mas foi uma experiência que me deu, de uma forma holística, o que aquela empresa fazia, qual era o propósito dela. Né? E me apaixonei, não quis mais sair do negócio. Depois de um ano, eu fiquei fixa na divisão de guindastes, que foi a divisão que eu mais me identifiquei. Então é um amor de longa data, é isso? Exatamente, 18 anos, para ser mais precisa. 18 anos. E aí eu fiquei na divisão de guindastes, e ali cresci, né, um pouco, fiz parte da minha carreira nessa empresa. E cerca de 3 anos depois, eu recebi um convite de um concorrente para ir para também atuar na mesma divisão de guindastes. E aí eu fiz, né, a minha carreira nesse negócio. Estou nesse negócio há 18 anos, lidando especificamente com movimentação de carga, com elevação de pessoas, sempre nesse mesmo negócio. Passei um tempo da minha carreira também fazendo importação de equipamentos, né? Trabalhei numa trading também, e aí foi uma experiência fantástica também. Pude conhecer fábricas em Greencastle, né? Na época em Washington, e eu tive uma experiência muito importante porque eu tive do outro lado da mesa. Eu pude conhecer o fabricante também do equipamento, conhecer a estrutura da fábrica desse fabricante. Para mim também foi enriquecedor, né? E agregou ainda mais num negócio que eu já era apaixonada. Né? Na Lohrenz você está há quantos anos? Vou fazer 12. 12. Estou com 11 anos e alguns meses aí. Esse ano eu faço 12 anos. Você começou em que posição na Lohrenz? Como gerente comercial. Como gerente comercial. O nosso objetivo na Lohrenz foi bem interessante e bastante desafiador.
né? Porque o nosso objetivo era, de fato, trazer a Laurent para o jogo. Trazer a Laurent para o jogo de rental, né? Para o jogo de equipamento mesmo, uma empresa de equipamento. Ela faz parte de um grupo muito grande, né? Uma das maiores montadoras hoje eletromecânicas do país, que é a Enesa. E na época a gente tinha um desafio de trazê-lo para o negócio de rental. Então eu vou também atuar com o mercado de locação. Eu quero ser conhecido, eu quero trazer ali, então, uma consolidação de marca. E quando eu aceitei esse desafio, eu sabia que ele era, assim, adoro desafios, eu tenho um perfil muito aguerrido, sou muito polivalente, gosto disso, mas eu falei, nossa, eu tô no ramo e eu não via a Laurent nesse negócio, não via a Laurent como um player de locação, né? E eu me recordo que nas primeiras prospecções as pessoas não sabiam falar o nome, ele não é Lohan, como que é, empresa do quê, não, como assim? E a gente passou, né? Rompeu aquela primeira barreira de entrantes, porque ninguém conhecia, começou um trabalho muito forte de pulverização mesmo de negócio, indo em todos os frentes de negócio, fizemos um folder, trabalhamos ali o que a Laurent de fato tinha, né? Porque ela já era uma empresa consolidada de equipamentos dentro de um segmento de montagem eletromecânica. O que nós queríamos era, de fato, colocá-la no mercado de uma forma geral, de forma que ela pudesse ser um player e concorrer em todos os outros mercados. Não só, por exemplo, montagem de eletromecânica, mas o ramo industrial também, o ramo de planta, papel e celulose também, né? E nós fizemos isso. Começamos em 2013 esse desafio. Cerca de 6 meses depois, nós conquistamos nosso primeiro grande contrato, né, que foi muito, muito comemorado pela diretoria na época, porque a gente conseguiu romper. Poxa, a gente rompeu, temos um contrato ali novo, né, que não é... Aqui não é nasce uma grupo, empresa, aqui que era a nasce divisão da Laurent. Divisão da Laurent como rental. Né? Agora ela saiu para a guerra, ela foi pro mundo dos adultos, agora de player de equipamento. E começamos, né? Foi uma trajetória. Eu me recordo que em 2016 nós conseguimos um grande contrato ali como Laurent especificamente, no segmento de fertilizantes, e para a gente foi um divisor de águas de fato, porque nós já tínhamos ali 3 anos de atuação, né? Então nós estávamos saindo, não estávamos engatinhando, estávamos andando, correndo, e foi uma multinacional que nos contratou, foi bem interessante, e a gente colocou no pico ali 60 máquinas. Então foi um projeto de super sucesso para a gente, enorme, em Minas Gerais. E trouxe, então, a consolidação de marca para a Laurent. Mas aí, assim, puxa, faltava um reconhecimento do mercado. E a gente tem algumas revistas no mercado que são muito conhecidas, inclusive Brasil e América Latina. E existe um prêmio que se chama Top Crane, né? E até perdi a oportunidade de trazê-lo para cá, mas ele é muito bonito. E eu falei, poxa, a gente precisa trazer a Laurent para esse jogo. Nós já estamos fazendo grandes projetos, nós já nos consolidamos no negócio de outros clientes e nós também temos engenharia de rigging, a gente faz isso. E foi quando a gente ganhou um projeto Greenfield, né, que é um projeto realmente do zero, a cerca de 1.200 km de Cuiabá, ou seja, na selva, para fazer uma planta do zero, junto com um montador eletromecânico também. E daí eu falei, poxa, vi uma grande oportunidade para a gente, porque nós estávamos sendo contratados por uma grande, né, por uma das maiores empresas de montagem eletromecânica, que não era do grupo, e que nós estávamos também entrando com a equipe de engenharia. Poxa, vamos divulgar isso daqui. E aí a gente colocou como um case, né, do MT, que é o Top Crane, que é a revista que vincula, né, as notícias do segmento, e nós fomos reconhecidos em 2020 pela excelência na nossa operação nesse projeto. Que legal. Então a gente tem um prêmio, né, que é a Top Crane, que é super reconhecido, com grande relevância no nosso negócio de movimentação de cargas especiais, que foi conquistado, né, de fato pela Laurent, pela sua atuação individual ali, né, pela sua atuação ali de uma maneira muito aguerrida, eu diria, né, uma forma assim muito suada ali, de uma maneira individual. A gente conseguiu esse projeto, essa conquista do Top Crane, e para a gente foi de fato foi um selo ali. Puxa, ótimo, somos um grande player, somos sérios, porque isso é um prêmio muito sério, e estamos de fato consolidados no mercado. E face a tudo isso, em 2020 eu fui promovida ali pela diretoria da empresa como gerente geral, e assumindo de fato como head do negócio da Laurent, tocando tanto as divisões de suprimentos, medição, comercial, operação e manutenção. Então você foi uma das poucas pessoas que sorriu na pandemia, é isso?
Pois é verdade. Muito bem, que ano difícil, né, verdade. Rogério? Nossa, a pandemia foi um ano desafiador e, por incrível que pareça, para a Laurent foi um ano maravilhoso. Os projetos de fato aconteceram, os projetos que já tinham sido conquistados em 2019, eles seguiram. E 2020 foi um ano muito duro, né, para todo mundo, inclusive porque a gente teve perdas, né? E você teve que operar, né? Porque a sua operação não é home office, né? Não tem como, exatamente. Né? Você não vai vou fazer um guindaste aqui e levantar uma plataforma home office. Agora. Não dá, né? E como é que foi cuidar da saúde das pessoas nesse ambiente, nesse momento, inclusive que você estava assumindo a operação? Extremamente desafiador, né? Nós fizemos, junto com o cliente final, né, um projeto que aí, de fato, nós entramos no projeto do cliente final. Não só do nosso cliente, como do cliente final, porque aí foi feita uma operação. Nós estamos a 1.000 e tantos km de Cuiabá. Então, nós não tínhamos uma estrutura, por exemplo, de ambulância aérea, que foi colocada também à disposição pelo cliente final. Nós fizemos alguns postos ali de testes de Covid para os nossos colaboradores. Disponibilizamos também um time em loco, né, no ambulatório do próprio cliente, para apoiar especificamente os nossos colaboradores, para de fato, dar esse acolhimento, né, e a resposta que era necessária. Os nossos colaboradores, eles foram extremamente valentes, né, de estar ali a 1.000 e tantos km de Cuiabá, que é a capital, e estarem ali conosco. Então, o que nós podemos fazer, de fato, a gente concedeu, né? Fizemos a parceria com o hospital na época, que era uma cidade muito pequena, e deu tudo muito certo, muito certo. Inclusive, foi o ano do nosso reconhecimento. Que legal. Né? E vamos ao que interessa, né? Vamos a um assunto que ele não é simples, né? Todo mundo fala, mas fica meio superficial. Né? Uhum. Esse ambiente que você está, ele é masculino? Sim, muito mais. Na maioridade é masculino. Exato. E ele é machista? Olha, Babler, eu diria que desde que eu iniciei nesse segmento, as visões mudaram bastante. Né? Então, assim, nós estamos falando de 18 anos ali que as visões elas mudaram muito. Existe machismo? Sim, existe. Seria hipócrita de dizer que não existe. Né? O segmento em si, predominantemente, ele é um segmento masculino. Mas hoje eu entendo que existe ali um início, né? Um processo que estamos num processo evolutivo, né? Não tá no Blue Ocean ali de, olha, está 100%, não. Mas eu entendo que hoje existe um ambiente um pouco mais propício, né, para mulheres acessarem esse segmento. Agora, ele ainda é um segmento predominantemente masculino e, por vezes, machista, sim. Né? Eu já tive situações, por exemplo, quando eu era ainda gerente comercial, fazia muito trabalho de campo. Então, eu ia, de fato, no projeto, batia na porta do container lá para ofertar o nosso equipamento e etc. E eu já tive questionamentos do tipo, mas você vai vender guindaste para mim? Mas é você que vai apresentar para mim o guindaste? Você trouxe o seu engenheiro? Você vai discutir o que aqui comigo? Eu falei, não, vou discutir esse parque de equipamentos que você me mandou, essas especificações eu atendo. Inclusive eu sou engenheira, inclusive eu sou engenheira, inclusive eu posso abrir a tabela de carga para você. Então, assim, e aí você tem que ter, assim, clareza. O que eu sempre falo para as mulheres, tenha clareza no que você é, em quem você é e aonde você quer chegar. Eu sabia, porque eu estava ali, eu sabia o quão competente eu sou e que eu era na época que eu era gerente comercial, na função que eu estava, e que eu poderia encarar ali, e que eu poderia, inclusive, provar para aquele engenheiro que estava ali desconfiando da minha capacidade, que eu poderia fazer uma venda técnica e executar de fato o que ele estava pedindo. E isso, para mim, foi novo. Puxa, foi no ambiente de engenharia. Mas veja, quando eu era professora de inglês, eu tive vários desafios. Né? Imagina, uma garota com 16 anos, né? Dando aula para um homem de 30 anos, falando que eu estava fazendo ali, que o dinheiro dele não estava sendo investido para aquilo. E quando eu cheguei no final do curso, foi um dos alunos que pediu que eu ficasse na sala. Por quê? Porque eu provei que, de fato, eu era competente para estar ali. Né? Não era, poxa, eu vim, né, Grammar News, que é um livro de gramática, eu li pelo menos os 3 modelos, né? O vermelho, o azul e o verde. Fiz todos os exercícios. Eu não Nossa, eu lembro desse livro, eu tenho Grammar trauma News, dele. Exatamente. Eu sei. E eu fiz os 3. Então, assim, não estava ali porque, puxa, não estava ali porque eu poderia estar ali. Era competente para estar ali. Então, quando eu encontrei este mesmo cenário com uma outra roupa, eu falei, tudo bem, para mim tudo bem. Então, a mulher tem que ter clareza.
e precisa ter resiliência. As pessoas falam muito de resiliência e tudo mais. Além de resiliência, ela precisa ter consistência no que ela faz. Puxa, encontrei esse detalhe hoje, ele está desconfiando, tudo bem, eu vou provar o contrário. Eu vou em frente, eu sei quem eu sou, eu tenho clareza disso. E o que eu vejo, às vezes, é tudo tipo, puxa, ele está com preconceito e tal, ele não está... Eu não estou endossando nenhum tipo de preconceito, absolutamente, tá, Rogério? Eu estou endossando uma postura natural, que a mulher ela é forte e ela precisa lidar com esses desafios e conquistar seu espaço. Você se colocou num papel protagonista, confiante, Acabou. Com clareza do que você quer para a tua vida, que muitas vezes a gente intitula isso como propósito, mas pode ser o nome que for. Legal. E você está me relatando, pelo que eu estou entendendo, e me corrija se eu estiver errado, na verdade, não é a maior parte do tempo. Isso são exceções. A história que você contou de um engenheiro que não achou que você teria capacidade de apresentar aquele projeto ou aquele produto é uma exceção. Ou, na verdade, não. A maioria das vezes as histórias estão relacionadas com preconceitos. Como é que você pode compartilhar isso com a gente? Então, como eu disse, né? Hoje eu vejo uma certa aceitação, né? As pessoas já estão... Hoje eu vou para empresas, às vezes para grandes plantas, eu já vejo muito mais mulheres engenheiras no negócio, né? Em liderança, mais difícil. Né? Mais difícil você ver, por exemplo, uma gerente de planta de projeto. Difícil, né? Ou até hoje eu não encontrei uma que respondesse pela planta do negócio. Então, você tem muito superintendente, você tem um gerente do projeto, né? E falando de grandes empresas renomadas, né, que eu não vou citar aqui, mas até hoje eu não vi uma mulher à frente disso. Então, eu acho que nestes cargos ainda é um desafio, né? Porque predominantemente você tem uma obra ali com boa parte homens, mas eu entendo que hoje já existe um caminho, né, trilhado. Mas isso não preclude que nós, mulheres, façamos o nosso papel com clareza, com posicionamento claro, com firmeza clara do que você quer chegar. Porque ainda, de fato, é um mercado masculino. Mas Ô, Lília, e tem questões ainda que não só o ambiente que você está, mas por natureza, a sociedade ela tem um machismo e às vezes acaba carregando isso até dentro das famílias e que acontece de maneira subconsciente. Sim. Exemplo, é comum, infelizmente ainda, você perceber que a responsabilidade, por exemplo, pelos filhos é da mulher, né? Que a responsabilidade pelo abastecimento da comida em casa é da mulher e, infelizmente, isso ainda tem muitos casos desse tipo, né? Sim. E aí, como é que é lidar com essa jornada? Como é que é a relação, os acordos com o seu marido? E como é que é com as suas filhas? E na hora, tem algumas coisas que são da própria natureza de ser mãe, né? Geralmente, não sempre, mas acontece de quando a criança quer fazer uma arte, é mais papai, e quando tá dói, que o nariz está escorrendo, é mais mamãe. Como é que é no seu ambiente isso? E como é que você lida com a demanda de uma alta executiva dentro de um ambiente extremamente desafiador e complexo? Como é que você concatena tudo isso aí? Olha, Rogério, é muito interessante, né? Eu já participei de algumas outras conversas desse tipo. Bom, o que eu posso dizer, assim, como início? Eu tenho uma raiz de uma mãe que foi extremamente... Eu tenho 7 irmãos. Eu sou a caçula de 7 irmãos. Então, eu tenho uma mãe que sempre foi a mãe, né? Então, comida para todo mundo. Eu vim de uma família que tinha muita fartura, né? Muito simples, mas muita fartura e tudo mais. E eu trato com muita leveza. Eu amo ser mãe. Às vezes as pessoas, puxa, Lilian, como que você consolida tudo? Eu tenho um mega parceiro, né? Que com certeza faz o papel dele muito bem feito. E não existe aquela divisão, e não critico quem tem, né? Mas não existe aquela divisão do tipo, olha, essa parte é sua, essa parte é minha. Existe ali uma sinergia, onde todos nós queremos ir para o mesmo caminho. Nós estamos no mesmo rumo, nós estamos no mesmo barco. Então... puxa, como que você lida com tudo isso? Veja, eu tenho 9 coordenadores ali, em diretos, todos homens respondendo para mim. Eu fico o dia inteiro nesse segmento, nessa loucura aqui, conversando, etc. Chego em casa, é o meu lar.
Então, eu lido muito bem, meu marido também, né, lida com a parte, ele trabalha, também é engenheiro, mas nós dois nos alinhamos muito bem nas nossas tarefas. E você fala para mim, Lilian, tem uma atividade específica tua e dele? Não tem. Existe uma sinergia muito bem ali, muito bem clara, muito profunda, muito forte entre nós, que a gente consegue colocar isso. E tem um adendo, eu amo cozinhar. Cozinhar para mim é uma válvula de escape. Então, puxa, às vezes eu chego em casa assim, eu comprei ali umas velinhas, né? Minha mãe e minha filha, tem uma filha de 7 e uma filha de 2 anos. Ela fala, mamãe, hoje eu vou fazer o jantar à luz de vela? Vamos. Ah, faz um bifinho ali, coloca um creminho e pronto, liga a vela, vamos fazer junto. É leve, né? Uhum. Então, para mim, isso é muito leve. Eu acho que por isso que eu lido com tanta tranquilidade, com tanta naturalidade. É fácil? Com certeza não. Existem noites que você não dorme, existem noites que você vai para o trabalho dormindo 2, 3 horas na noite. Ainda mais com uma filha de 2 anos. Uma filha de 2 anos, né? Minha filha tem um pouco de alergia, então vira e mexe, eu estou no hospital com ela de madrugada, o Júlio às vezes fica com uma outra em casa, eu vou para o hospital, de lá eu deixo com a minha irmã, vou para a empresa, volto. Ah, é puxado? Com certeza, mas é extremamente enriquecedor, extremamente gratificante, assim. Eu não vejo como um peso, e eu acho que isso que me dá clareza e leveza para lidar com a rotina que eu tenho, porque se isso fosse um peso para mim, puxa, nem sei como que seria, sabe? Mas é algo leve. Ah, eu cheguei e trabalhei o dia inteiro. Ah, vamos fazer um bife aqui com creme gorgonzola? Vamos! E aí eu tenho, inclusive, um ensaio que eu fiz com a minha filha, quando ela tinha uns 4 anos, a gente fazendo um bolo juntas, porque ela também gosta de cozinhar. E aí eu falei, poxa, eu quero fazer um ensaio disso. Vamos fotografar isso, vamos criar essa memória afetiva, que de fato é uma coisa que ela gosta. E aí a gente fez. Então, é isso. Minha rotina é essa. Viajo ao trabalho, fico uma semana fora, carnaval mesmo tive que viajar, e tudo bem, a gente vai se adequando, né? Tem uma rede de apoio também, como eu disse, eu tenho 7 irmãos, então tô sempre pedindo ajuda. Ainda mais que a irmã mais nova, né? Deve ser bajulada ali, né? Muito. Eu sempre falo, olha, você ser irmão mais novo de 3, tudo bem. Você ser irmão mais novo de 7, meu amigo, é só... Corre aí. É o resto, né? É o que corre tem. aí que tá vindo atrás, aí. Come logo essa bolacha. Olha, mas você trouxe uma questão que eu gostaria de elucidar. Talvez você que nos ouve ou nos assiste pelo YouTube está fazendo outra tarefa e às vezes perdeu, mesmo ouvindo, perdeu algum trecho aqui. A Lilian repetidas vezes falou sobre escolha, sobre clareza na decisão. Se vocês perceberem desde o começo da história, e eu também não sabia da história, tá, pessoal? Estou ouvindo aqui junto com vocês, aqui, óbvio, eu ouvi porque isso é gravado, então eu ouvi antes que vocês, mas eu estou ouvindo aqui nesse momento que a gente está gravando. Ela escolheu ser professora com 16 anos. Ela escolheu entrar e fazer estágio numa empresa lá de equipamentos, jovem com 20 anos. E escolheu liderar, e escolheu ser mãe, escolheu... Como ela disse, ela gosta de cozinhar e fazer o jantar à luz de vela com a filha. Eu acho que a grande questão, né, Lilian, é que a gente vive muitas vezes, a maior parte das vezes, naquele piloto automático e a gente fica, mas você não está no meu lugar. Não, mas você não é isso, você não é aquilo. A gente escolhe, porque eu posso escolher não querer ser líder. Eu posso escolher não querer dar aula de inglês aos 16 anos de idade. É isso aí. Né? E como é que como é que veio esse lance da escolha para você? Porque provavelmente com 16 anos essas coisas são meio intuitivas, né? Não tem uma conversa filosófica a respeito. Mas como é que foi isso para você? Como é que você se deparou que a escolha realmente era fundamental na arquitetura da tua vida? Como é que isso aconteceu? O Babler, eu sempre quis, eu tinha uma questão, né? Eu queria crescer na vida. Eu vim de uma família muito simples, né? E veja, vou te contar uma coisa aqui que conto para os meus liderados e até me emociono. Uma vez eu machuquei meu dedo, meu pai me levou no hospital público e chegou lá, eu vi aquela recepcionista, eu devia ter uns 8, 9 anos, ele vi aquela recepcionista fazendo um monte de coisa, né? Eu falei, nossa, pai, quando eu crescer eu quero ser uma recepcionista também, sem problemas de recepcionista. Ele falou, não, filha, tenta escolher uma profissão que você tenha faculdade. Veja, meu pai não tem escolaridade.
E ali, aquilo para mim, eu cresci num ambiente que os meus pais sempre foram, eles sempre nos impulsionaram muito, eles sempre acreditaram, não, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade. Então eu nunca tive aquele ambiente do tipo, olha, puxa vida, você não consegue, né? E quando eu comecei a trabalhar com meu irmão, como recepcionista e tudo, e eu vi a possibilidade, por exemplo, a escola me reconheceu como uma das melhores alunas, me deu esse curso gratuito que as pessoas pagam para ter um curso de como lecionar inglês e etc., eu tenho potencial, eu posso fazer isso. E aí eu cheguei no meu professor e falei, olha, me ajuda a fazer um currículo, porque eu quero... Não, e ele, com certeza, Lili, ele me chamava de Lili, com certeza, Lili, me ajudou a fazer o currículo. Eu falei, mãe, como assim? Não, estou indo, eu vou distribuir currículo aqui no centro de Itaquera. Saí com a minha mochilinha e fui distribuindo currículo. Uma semana depois, a Skill me ligou, fiz vários testes, tive que fazer uma aula de apresentação para os donos da empresa, inclusive para esse meu amigo, e no final fui aprovada. Fiz testes escritos, fiz testes de fala, fiz entrevista em inglês. Então, eu olho essa trajetória hoje e eu vejo uma menina cheia de sonhos e com muita vontade de fazer, sem frescura, sem empecilho. Veja, eu trabalhava na escola, estudava à noite, ia de ônibus, voltava, no outro dia tinha que dar aula o dia inteiro, tinha que preparar a aula, tinha que corrigir prova, tinha que corrigir homework e tinha que fazer tudo. E sábado eu trabalhava das 8 às 5. Então, assim, é aquela coisa, sabe? Você quer fazer e você vai executar e você vai fazer. O propósito era muito claro. Eu não queria que não desse certo. Eu fiz tudo para que desse certo de fato. E preciso colocar aqui também, né, Rogério? Eu sempre acreditei em Deus. Para mim, não existe outro caminho, né? Minha mãe é pastora, eu cresci num berço cristão. Para mim, todas as minhas decisões sempre foram baseadas com Deus à minha frente. Então, eu tinha isso muito claro. Poxa, vai dar certo sim, eu estou fazendo tudo certo. E, assim, sempre fui reconhecida. Não, prêmios de rematrícula eu ganhei por 2 anos consecutivos. Porque, puxa, eu sempre dava o meu melhor, incentivava o aluno, não, você vai conseguir, ficava ali ensinando ele sem receber. Eu queria que desse certo as coisas. Então, eu acho que é esse perfil, sabe? Clareza, escolha e que você faça o seu melhor no que você for fazer. Você vai fazer um curso de inglês, faça o seu melhor. Você vai ser vendedora, faça o seu melhor. Eu lembro que quando eu defini ali nessa empresa de equipamentos, e eu entrei na área de comercial, tinha dias que a gente ficava até 9h30 da noite. Eu não me lembro um dia que eu pedi hora extra, porque eu queria aprender, eu queria que desse certo. Liliana, não estou incentivando nada, estou incentivando a questão da sua escolha, de você querer fazer o bem feito e saber que você vai crescer. E eu tinha para mim, eu queria essa liderança, eu queria. Então, a empresa que eu estava não me deu uma cargo de liderança, não, então tá. O concorrente me chamou, tudo bem, eu vou. Puxa, a Lilian é do outro lado, eu morava na Zona Leste, era lá na Zona Norte o negócio. Eu vou. Você vai, vou. Comprei meu carro e fui, né? E aí, assim, e dali, né, fui crescendo, etc. E hoje eu olho, de fato, as escolhas que você disse, né? Eu, em 2012, ali, eu já estava trabalhando com importação, falei, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer uma extensão fora. Puxa, minha família nunca tinha uma experiência fora ali, eu queria fazer, eu queria ter eu queria encontrar, né, esse conteúdo diferente que eu não tinha, né? E ali eu falei, poxa, eu vou fazer isso. E me programei para fazer e fui, assim, 100% por minha conta, né, aos 26 anos. Visitei 8 cidades nos Estados Unidos, fiquei 1 mês estudando e 2 meses viajando. Fiz tudo, sabe? Eu dirigi 3.500 km nos Estados Unidos sozinha. Caramba. Fiz a Highway 1, né? Desci, fui até São Francisco, desci pela Highway 1, que é uma das rodovias mais belas do mundo, né? Parei nas cidades, fiz o turismo, depois viajei, fui para Washington, fui para Nova York. Quer dizer, aquilo para mim era muito vivo, sabe? Quando você está, puxa, estou conquistando, está dando certo, e a sua escolha. Então, eu falo muito disso, porque é o posicionamento, é a clareza que você precisa ter no que você tem planejado, nas suas escolhas, ali para frente. Puxa, não está legal para você isso aqui? Não, tá bom, o que você vai fazer para mudar? E o que você pode fazer de diferente para mudar isso daqui? Então, eu acho que é isso, sabe, o Rogério? E isso eu levo para a minha vida. Eu às vezes converso, né,
com o pessoal. Fiz outro dia, eu estava conversando, faço práticas hoje do meu inglês, porque eu não uso muito no meu dia a dia, né? E aí o meu professor falou assim, nossa, Aline, mas você já estudou todo o artigo que eu te mandei de 1 mês e tudo mais. Eu falei, poxa, mas é isso, eu quero fazer. Eu quero melhorar ainda mais meu vocabulário, eu quero que essa uma hora aqui seja extremamente produtiva. Então, eu acho que é essa questão. E o que eu falo para os meus liderados, olha, vamos fazer isso, mas vamos fazer bem feito? Vamos fazer da melhor forma. E às vezes, Rogério, é tão incrível que é o que eu digo, você reverbera isso, às vezes, em palavras. Sabe? Porque existem alguns projetos que a Laurent encabeçou que, se a gente olhar o grupo, por exemplo, ele não tem ainda aquele projeto, né, tão bem listado, tão bem estruturado, como é a otimização, por exemplo, dos nossos processos via app. Então, eu não tenho mais papel hoje na Laurent, eu faço tudo via app. Então, o meu mecânico ele tem um app para ele fazer a ordem de serviço dele. Né? O meu operador ele tem um app para fazer a parte diária dele. Isso foi a Lília? Não. Isso foi o time. Juntos, né? Numa liderança que acredita no potencial das pessoas e que passa, de fato, que as pessoas são capazes. Eu tenho muita felicidade, né, e muito orgulho de dizer que 3 dos meus coordenadores, um inclusive já saiu, mas quando eu os promovi, eles mesmos eram assim, você tem certeza disso, Lilian? É isso mesmo? Poxa, mas esse desafio não está muito, assim, grande, né? Para mim, não. Você pode fazer isso. Olha que você já executa, olha isso, olha essa sua entrega, vai dar certo. E aí, inclusive, uma que, né, saiu, ela saiu para abrir o próprio negócio dela no segmento. E antes ela falava, poxa, mas tem certeza que você vai fazer isso? Tenho certeza, você tem capacidade de fazer isso. E hoje as outras 2 pessoas que eu tenho são os meus braços direitos no nosso negócio. E são pessoas que vieram de baixo. Então, eu acho que essa visualização cabe à liderança, sim, com certeza. O olhar de líder, mas também encorajamento. Sabe, dá para fazer, dá para executar, você consegue visualizar e você, indiretamente, com o teu jeito, eu sou isso que você está vendo aqui em todo lugar. Você consegue imprimir, de fato, a mensagem, que é possível fazer. Né? Que história intensa e emocionante. Eu sou muito grato, não, pelo amor de Deus, é muito legal, porque você conseguiu dar tangibilidade para o que todas as empresas pedem para seus colaboradores olharem, que é uma clara orientação ao propósito, mas com foco na tarefa. Tá, eu quero isso e o que eu tenho que fazer hoje? E não é esperando algo em troca no curto prazo, é você perceber que o que você está fazendo é para você própria, para o benefício de longo prazo. Né? Não é porque ficou até mais tarde, porque espera a hora essa, conforme você mencionou, ou que ficou estudando inglês lá, que o professor falou, mas você já estudou tudo isso? Estudou porque quis, porque era bom para você. Então você tangibilizou que muitas vezes é muito abstrato para muita gente que está no ambiente corporativo e fica achando que isso é só retórica que está escrito na parede. Então, eu sou muito grato, mas eu queria saber o seguinte, divide com a gente aí, Lilian, suas fontes, o que você gosta de ler, algum livro, ou então um livro, ou então uma pessoa que você queria trazer aqui, que foi te engrandecendo profissionalmente ou pessoalmente, que foi trazendo o teu arcabouço que você compartilhou com a gente. Divide aí com a gente. Ai, Rogério, olha, eu tive... Vale até propaganda, tá? Olha, eu tive pessoas ao longo desse caminho que eu sou extremamente grata. Eu sou muito grata, assim, né? As pessoas não fazem nada sozinho. E existem alguns nomes aí que eu posso falar aqui, né? O Gerson foi um deles, ele acreditou lá, era o meu primeiro coordenador. O seu primeiro professor, é isso? Meu primeiro chefe, na verdade. Ele que me contratou lá na Skill, meu amigo até hoje. A Nilza, que foi uma gestora na Locar, então ela pensou, de fato, né, aconteceu e me ensinou muita coisa do que eu tenho, né? O Roberto também, que é uma pessoa que me ajudou muito no outro concorrente, me ensinou outra parte de vendas ali. Então, assim, são pessoas que, de fato, fizeram parte da sua trajetória, que você olha para trás e fala assim, puxa, que bacana, que legal, que bom que eu tive essa orientação. Às vezes uma orientação, uma instrução, uma atenção ali que você recebeu faz toda a diferença. Bom, eu gosto de sempre ler livros de gestão. Eu fiz agora um trabalho recente com o meu time sobre o livro de Liderança sob Propósito, né, do Fred Kaufman, que é o vice-presidente do LinkedIn, e cada um deles vai apresentar ali um capítulo do
do livro e entender o que a gente consegue fazer ali no nosso dia a dia. Então, é a prática, porque às vezes a gente lê ali e fala, não, peraí, como que eu vou adaptar isso daqui? Não, na prática, que agora que você viu lá, como o vice-presidente do LinkedIn fez, o que você faz aqui no Meet Laurent? Né? Como me mostra aí? O que a gente pode fazer de diferente? Assim como eu fiz também com o livro do Falcone, que o que importa é o resultado, nós também fizemos o mesmo trabalho. O que importa é o resultado, e aí, o que mais? Né? O que você vai fazer aqui de diferente mediante o que nós acabamos de ler, que você pode apresentar? Então, eu faço esse trabalho, gosto desse tipo de leitura. Como é que você faz isso? Eu dou um livro para o meu leitor. Tá comendo o trabalho lá, tá pegando lá, e como diz o pessoal, tá fogo no parquinho. Fogo, Que momento que você faz isso com a equipe? Olha, toda terceira quinta-feira do mês nós temos uma reunião de resultado, né, de balanço da scorecard. E aí nós temos todos os nossos indicadores, né, tudo que a gente trata por área, que foi um trabalho que a gente fez junto com a MH Consult. Aí, né, olha o jabá aí, a Lilian fazendo a MH Consult, anota aí, também. boa. Ó, tá vendo? Grifa no podcast, Thiago, em itálico. E a gente faz. E aí também, né, às sextas-feiras após, a gente tem nossa reunião de o que a gente aprendeu do livro, ou o que a gente tem, por exemplo, de uma reunião de resultado que a gente não conseguiu tratar 100% no BSC. Então, toda terceira, quinta-feira do mês e todo o café ali da sexta-feira seguinte, a gente faz juntos. Quanto tempo, mais ou menos, isso? O BSC é o dia inteiro. Não, e essa reunião que você bate um papo com o pessoal? É tipo um one-to-one, né? Aí eu tenho ali, sei lá, meia horinha. Não, mas que você divide os capítulos do livro. Não, isso daí a gente faz uma vez por mês. Uma vez por mês, e quanto tempo dura? Meia hora. E que então tem a reunião de BSC, depois da reunião de BSC, meia horinha, é isso? Meia horinha. Que legal. Meia horinha. E aí geralmente fica para sexta, né? Porque a reunião de BSC ela é longa, né? Tá. E agora nós vamos começar o trabalho com o livro que eu te falei do Liderança sob Propósito. Né? Então, poxa, você tirou 20 minutinhos ali. Mudou alguma coisa? Com certeza. Olha o tanto de informação que você participou, os outros líderes, para fazer. E, além disso, também é interessante, até inclusive a MH Consult nos apoiou bastante no nosso workshop. Né? A gente já fez na Laurent 4 workshops, que é o quê? Eu trago toda a minha liderança de projetos, então eu trago liderança do Pará, de Minas, do Espírito Santo, para a matriz, eu fico ali 3, 4 dias só tratando de gestão, de treinamento, do que nós aprendemos ao longo dos anos. Então, isso foi muito interessante. A gente acabou não fazendo agora em dezembro, né, por outras razões, mas a gente fez ali 4 workshops também bem interessantes que falam sobre também. E é nesses workshops que eu apresentei a turma. Né? Eu compro o livro e dou para cada um liderado ali, para eles fazerem a leitura ao longo do ano, a gente fazer esses trabalhos juntos. Né? Que é possível, acho que é interessante trazer também esse ambiente de leitura, trazer essa discussão também, além do que você mesmo está falando. Trazer uma outra opinião para esse liderado que fica no projeto, muitas vezes 3, 4 meses ali longe da matriz, né? Trazer uma outra visão para ele também de gestão, de como que as coisas funcionam. Eu acho que isso é super interessante. E os resultados, Bárbara, eu falo demais, só para terminar. Não, por favor. Foram incríveis, né? Eu trouxe, por exemplo, um encarregado de manutenção. Poxa, ele, sabe, vislumbrou. Poxa, a gente veio aqui, ficamos uma semana, depois a gente foi para um sítio, né, o 2023. Poxa, foi super interessante, ganhei um livro, vou ler. E ele leu mesmo e me falou o que aconteceu. E, assim, isso para mim é enriquecedor, sabe? Poxa, você conseguiu capturar ali e ele é o teu front, é ele que está lá no teu cliente. Sim. É ele que está te representando. Quando a máquina dá algum problema, é ele que vai lá. Opa, consertei, vê aqui. Então, eu estou aqui na gestão com o meu time comercial vendendo, mas quem está executando lá não sou eu, é o meu time de campo. Então, esse time de campo, para mim, ele tem um valor imenso quando eu falo também de gestão, de participação, porque ele faz parte do resultado. Ele é parte do resultado. Né? E eu sempre falo, olha, a matriz não fatura nada. Quem fatura são as obras. Né? Vamos dar todo tipo de suporte que eles precisam. Então, essa liderança ela é bem abrangente. Eu não faço liderança de banco. Ali, né? Fico ali no meu... Não. Eu vou para a obra, eu falo com as pessoas, eu converso com as pessoas, eu tenho a porta da minha sala sempre aberta, porque esse contato, essa comunicação é onde as coisas acontecem de fato. Né? Então, só para... A gente fez, né, até teve um parceiro do mercado, só para finalizar, a gente fez um benchmarking, né, inclusive com parceiros de mercado, foi conhecer o nosso setor hidráulico.
Poxa, Lilian, mas o que é isso? Foi uma ideia que nasceu de um café, que é o Boomerang lá, que a gente fez lá atrás, né? Quando a gente também começou o trabalho com a Mega Consult. Poxa, saiu essa discussão. Por que a gente não tem um setor hidráulico aqui nessa empresa? A gente tem tanto projeto, vamos voltar com esse projeto. Voltamos, a gente já conseguiu um saving superior a R$2 milhões em 3 anos. Poxa, superior a R$2 milhões, que eu poderia estar dando para o meu fornecedor, eu estou trazendo para dentro de casa, estou criando valor e rastreabilidade do meu negócio, porque eu consigo pôr exatamente o que eu fiz naquele cilindro, as vedações que eu usei naquele cilindro, porque foi eu que fiz. Então, eu tenho confiabilidade também para entregar para o cliente, que faz parte. Porque a gente entrega o quê? A gente entrega disponibilidade. Eu vivo de rentabilização de ativo. Se esse ativo está parado, eu estou perdendo. Se esse ativo está funcionando, eu estou ganhando. Então, se eu tenho confiabilidade mecânica, poxa, é o core do meu negócio. Né? Então, o setor hidráulico cresceu disso. Nasceu disso, de um café. Então, olha a riqueza que você tem quando você, de fato, dá a oportunidade para as pessoas conversarem, falarem, exporem as suas ideias. Né? Isso é extremamente valioso para mim. Excelente. Que pena que o tempo voa aqui, porque eu queria passar a tarde inteira conversando com você. Obrigada, Rogério. Foi um prazer imenso. Obrigada, Eu quero encerrar assim. Que recado você quer dar para uma nova Lilian que tem hoje 16, 18, 20 anos, que porventura esteja nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube? Deixa um recado para essa Lilian que está aí no início da carreira dela, que está te ouvindo. E você está inspirando ela e mal sabe. Dá um recado para ela. Olha, clareza nas suas decisões, consistência nas suas ações e determinação plena de quem você é. Quando você sabe o que você é, nada vai te desviar do teu propósito. Tenha clareza nisso. É isso. Muito bem. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos. É um prazer imenso. Que história maravilhosa. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Lilian Viana no LinkedIn, né? E Instagram também, Lilian_Rocha Viana. Estou lá com a minha família inteira. Legal. Eu estou aí, disponível. Muito Obrigada. bem. Obrigado mesmo, de coração. Obrigada. Agradeço, Rogério. Agradeço, Thiago. E você que nos segue já, acompanha a gente no podcast Gente para Negócios. Se ouviu esse da Lilian, tem muitos outros bacanas para você ouvir e assistir lá também. Fique com a gente. Até mais.